Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rosana Souza e sou instrutora presencialmente da capital de São Paulo, da região de São Paulo, e atendo também remotamente através do meu curso. Auxilio as pessoas que são habilitadas, têm medo de dirigir, têm carro na garagem e não conseguem sair de casa, não conseguem sair para treinar. O primeiro passo, eu sempre encaminho essas pessoas ao curso. Por quê? O meu curso, que é o método M4P, a teoria da prática veicular, ele vai ensinar você todos os 4 pilares mais importantes do veículo. São coisas que você vai ter conhecimento que ou não lembra ou não aprendeu na época que você foi habilitada, ou se você ainda está se preparando para a sua CNH, são conhecimentos que você vai precisar para dirigir aqui fora. No Dirige Comigo de hoje, eu quero dar a vocês os primeiros passos, né? Explicar como treinar de forma tranquila, o horário, o dia, as coisas que você deve pensar primeiramente para os seus primeiros passos de treino. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou auxiliá-los a entender os pequenos passos que você deve dar para conseguir sair e treinar no seu carro. Porque muitas vezes você pode ter adquirido, né, cursos ou conhecimento aí nas redes sociais, mas você não sabe como aplicar porque você não tem coragem de ir ao carro. Então, o primeiro ponto que eu quero que você saiba, deste vídeo, sempre os vídeos do Dirige Comigo iniciarão como se você já conhecesse esses 4 pilares mais importantes do carro. Portanto, se você não conhece esses pilares, vou deixar no link da descrição aqui do vídeo, como eu deixo em todos os vídeos, para você ter acesso ao curso. O curso, ele tem um valor mísero para você poder realmente aprender esses pilares importantes e só então você conseguir ter a coragem para se desenvolver nos seus treinos, no seu dia a dia, dependendo de como você estiver no grau de conhecimento aí na direção. Isso é importante porque não tem como você iniciar um treino sem você ter o conhecimento básico do básico. Embreagem, você tem que saber por que você pisa e por que você solta. Você tem que saber os momentos que você vai trocar a marcha e o tempo do carro. Você tem que saber por que você vira o volante para um lado na ré e depois você vira para o outro, o que realmente o carro está fazendo. Você tem que saber como você faz para encostar no meio-fio e por que você leva o carro e depois você tira o carro. Fica algo assim, nossa, mas não entendi. Tudo isso é informação precisa, importante, que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Acho que se eu peguei 1, 2 alunas em tantas que eu já atendi presencialmente e não sabiam que era eixo do carro. E aí eu te pergunto, ok, virar o volante para um lado, virar o volante para o outro, é simples. Mas entender a temática do porquê fazer isso numa manobra é um pouco mais complexo. Então, você tem de ter essa informação para que você possa fazer sabendo, né? Então, o método M4P, ele traz esse conhecimento aprofundado. Por que eu falo aprofundado entre aspas? Porque é um aprofundado ao mesmo tempo raso, porque é o mínimo do mínimo que você, como motorista, deve saber ao dirigir um carro. E eu levo isso como o primordial do meu método. Ele traz a vocês a noção básica para se desenvolver no carro. As demais, você vai conseguir se desenvolver no decorrer dos seus treinos. Mas para dar início ao decorrer dos treinos, você precisa começar. E é por isso que eu estou aqui, para te convidar para dirigir comigo, que eu quero explicar para você quais são os primeiros passos do seu treino após as aulas do curso. Então vem comigo. Mais detalhes, ok? Mas por enquanto, por hora, é isso.
Vamos começar por aqui. Uma vez que você já partiu do raciocínio do que é os 4 pilares do carro, que você já conheceu, já entendeu, você precisa colocar em prática. Coragem é algo desenvolvido. Se você não tem coragem, você precisa ter maturidade emocional, maturidade técnica para desenvolver essa coragem. Porque o seu emocional vai contar para você entrar no carro e fazer o que você tem de fazer. A sua maturidade técnica vai contar para você conseguir se desenvolver aqui. Você vai ter coordenação motora, você vai ter outras pessoas, você vai ter semáforo, vai ter inúmeras situações que possam te limitar. Mas a ideia é que nenhuma delas sejam suficientes para te parar. Iniciando num domingo de manhã, você começar a compreender que esse horário é um horário que não tem quase ninguém na rua. Eu estou falando com vocês e talvez no decorrer desse vídeo vocês devem ter percebido que só passou um carro aqui até agora. E ou seja, né, é por aí que você deve começar. Se a tua vontade de dirigir, ela realmente é uma vontade genuína, porque algumas pessoas tendem a falar que tem vontade, que quer, que é o sonho, mas não investem financeiramente, muito menos tempo. E tempo é uma coisa que você paga caro, paga muito mais caro do que quando você paga, né, em dinheiro por esse sonho. O dinheiro você gasta uma vez, adquire o que você precisa e dali só vai depender de você, vai depender do seu tempo, vai depender do quanto você está se dedicando, do quanto você está se dando, se doando para que aquilo aconteça. Então, tendo em vista que você está num domingo de manhã, já escolheu o dia, já consegue entrar no carro e fazer as pequenas coisas, você vai começar a colocar em prática tudo aquilo que você viu no curso, tudo aquilo que você aprendeu sobre os 4 pilares, né? O que você precisa treinar primeiro? É a embreagem? É a embreagem na subida que você não consegue? Ou é a troca de marcha? O que você precisa desenvolver mais? Você precisa entender o giro do volante? Você precisa olhar mais para os retrovisores? O que você precisa? Treinar sua atenção difusa? Ou é estacionamento? Então, você vai focar naquilo que você tem dificuldade. E aqui eu vou dar início em algumas luzes para você ter ali para começar. Movimento tranquilo, seta ligada, engata a primeira marcha, acha o ponto da embreagem, certifico que o carro parou no ponto da embreagem, tiro o pé do freio e acelero, olho para o meu retrovisor e eu entro na pista. Você precisa entender que a primeira marcha não é uma marcha de se andar com o carro, mas é uma marcha que você vai precisar dela para sair somente, ou na subida, para alguma redução de marcha muito certa. Eu quero que você observe que é tudo muito simples, desde que você preste atenção no que está acontecendo antecipadamente. Como eu disse no vídeo anterior, né, no primeiro Dirige Comigo, você precisa ter a previsibilidade no trânsito, né? Você precisa estar atento com o que está acontecendo lá na frente. Se você perceber que seu carro adquiriu velocidade e você tem medo, né, de perder o controle, descubra qual é a sua maior dificuldade, se essa falta de controle está no volante. Eu falo muito de volante aqui em todas as minhas redes sociais, porque o volante é o segundo maior comando do carro. É impossível você dirigir se você pega nele errado. Se você colocar uma mão aqui e outra mão aqui embaixo, ou vice-versa, você já está pegando, manuseando o volante errado. Você já não vai conseguir ter controle dele numa curva. Você não vai ter essa segurança ao fazer a curva. Às vezes você está bem no pedal, você sai, o carro não morre, mas você fala, poxa, eu dirijo para alguns lugares e eu ainda dirijo com medo, dirijo insegura.
Provavelmente volante. 80% das minhas alunas, dos meus alunos, a maior dificuldade deles foi volante. Volante, gente. Volante de pegar assim, ó, do jeito que eu tô aqui, aí eu vou desviar de um buraco, aí ao invés de eu fazer isso aqui para desviar do buraco, eu faço isso aqui, ó. Onde já se viu isso? Isso não existe. Não é produtivo essa virada. Não existe. Você tem de treinar a volta certa. Pessoal, entenda. As duas mãos precisam estar próximas uma da outra, mais ou menos na distância de 10 e 10, e você só vai conseguir dar apoio para a outra mão quando você tiver uma do lado da outra. É só assim que você vai conseguir dar suporte para esse giro aqui. Então, essa é uma das coisas que deixa o aluno inseguro e ele não identifica. E o pior, o instrutor também. Vê que está errado muitas vezes, mas não consegue ajudar. Porque pensa que é o aluno que vai conseguir desenvolver sozinho. E não é. Tem o posicionamento correto da mão. Se você colocar o dedão dentro aqui, ó, e fizer um teste fazendo assim, ó, você percebe que vai limitar o seu giro do volante. Você precisa pode estar assim, só que vai fazer uma curva, você precisa virar o volante corretamente, gente. Você precisa conhecer esse time. Essa é uma informação que, infelizmente, né, eu passei por isso e sei que outras pessoas também passaram por isso, negligente da autoescola, né? Falar só 9h15 ou falar só 10h10 é raso demais. Quando você tem muita dificuldade no volante, é raso demais. Quando você precisa fazer uma curva, prestar atenção no trânsito, prestar atenção no semáforo, na pessoa que está passando, e aí de repente passa alguém em plena curva, e aí você fica aqui, ó, perdidinha no volante. Você não tem segurança, quem está do seu lado não tem segurança, e aquilo vai se tornando uma coisa horrorosa, porque é horrível a sensação de dirigir do lado de alguém que não consegue, porque quem está do lado não entende, não consegue o mínimo manusear um volante. Porque, gente, na cabeça de muitas pessoas, isso aqui é uma roda que simplesmente vira. E aqui é uma roda que simplesmente vira. Como assim? Você não sabe virar um volante? Pois é. Como assim? Porque você pode estar apertando o volante, pressionando, não deixa ele livre, solto, né? A seu controle, está solto na minha mão, mas ele está no meu controle. E se você faz isso de forma errada, virando demais, você sobe demais na guia, vira demais nas curvas, entra na contramão, quem vai ter, em sã consciência, segurança de andar do lado de uma pessoa que é tão negligente? Não sei se esse seria o termo, acredito que talvez não, porque não é bem uma negligência, mas às vezes uma falta de informação, ou às vezes falta de coordenação motora, falta de um treino mais aprofundado. Quando eu pego um aluno com dificuldade demais no volante, eu levo ele para fazer o treino do slalom, que é o treino entre cones, para ele fazer isso aqui, ó, várias vezes, para ele conseguir virar, entende? Usar os dedos para virar o volante e não o punho, porque quando você usa aqui essa parte, eu falo punho, mas é essa parte aqui, você trava o volante, você limita o volante, e na hora de virar você leva ele, ó, você leva travando, aqui você fica com medo de soltar, olha o que você faz, ó. Vou falar de novo, isso não existe. Entenda que isso aqui não pode ser negligenciado. Eu não vou falar do volante só hoje. Vou falar muito mais vezes. Porque vocês precisam interiorizar que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é muito pior do que a embreagem do seu carro. Porque um volante, quando você faz errado,
Quando você vira ele de forma errada, ó, aqui eu tô virando certo. Virei, levei pra pista, arrumei meu carro, coloquei ele em linha reta. Se você vira errado, a tendência, né, em bater e um acidente grave acontecer, como uma colisão de frente, por exemplo, talvez não tão grave, porque vocês treinam em locais que são bairros, né? Vocês não vão para rodovia geralmente. Mas se for para uma rodovia, vocês vão ter dificuldade, né? Se precisar, por exemplo, sair de alguma rodovia que você está numa velocidade alta, você vai ter muita dificuldade, porque você já tem a dificuldade em bairro, você já tem essa dificuldade em locais assim, ó, como esse. E perceba, esse aqui, ó, é o momento exato de treinar, porque o local é um bairro, o local tem muitas curvas, o local vai fazer você raciocinar sobre o que você tem de fazer com o seu carro, com o seu volante. Quando você errar, ó, tem um carro vindo, você vem para o lado, você deixa, quando aparecer um carro, você deixa o carro passar, você tem tempo para isso. Você precisa pensar para fazer certo. Não simplesmente fazer na loucura e pensar que vai dar certo. Nem sempre dá certo. Então vocês precisam estar atentos a esse movimento do volante, que é um momento que não pode ser negligenciado por vocês. Se um dia foi negligenciado pela autoescola, que não seja por vocês. Porque isso daqui, gente, vai trazer pelo menos 60%, 70% a mais de segurança, né? Enquanto você está aí morrendo de medo, eu estou querendo dizer que vai ter 70% menos insegurança se você acertar nesse volante. Então, não pense que é só pegar o carro e fazer. Não é fazer, não é só pegar o carro e tentar na sorte. Não tenta na sorte. Tem uma técnica, tem um jeito correto. Faça do jeito certo, faça do jeito correto. Você vai perder um pouquinho mais de tempo assistindo uma aula, assistindo um vídeo aqui no YouTube, ou assistindo ao curso que está no link aqui da descrição, mas você vai começar a entender os movimentos que você tem de fazer no carro. E aquilo vai gerar uma segurança. Aquilo vai adiantar o seu treino anos-luz na frente de outras pessoas que estão se matando de tentar e não estão conseguindo porque ainda não identificaram que isso daqui é primordial. Certo? Obrigada por assistir o vídeo todo. Falaremos muito mais sobre esse assunto. Tem muita coisa para conversar. Eu conto com a tua presença aqui no domingo que vem às 9 horas. Um grande beijo meu para vocês e até domingo que vem no Dirige Comigo.